Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Por que o Pai veio a esta terra uma segunda vez? Vamos abrir o livro do Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler a Palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Vi, na mão direita, daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi, também, um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e dele desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Nessa passagem, o apóstolo João está vendo uma situação espiritual crítica, que está afetando toda a humanidade. A verdade da salvação não pode ser pregada, porque todas as palavras escritas na Bíblia foram ocultas e seladas. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O apóstolo João viu uma revelação sobre essa situação infeliz. Toda a humanidade está destinada a ir para o inferno. Nesse momento, um dos anciãos confortou o apóstolo João, dizendo: não é sorte o fato de que apenas essa pessoa possa fazer isso e abri-lo? Então, quem é aquele que a humanidade deve ansiar e buscar? Ele não é um presidente famoso, ou um cientista, ou um doutor como Einstein. Devemos apenas buscar e encontrar a raiz de Davi. Essa não é a única maneira para nós recebermos o perdão de pecados, a vida eterna e alcançar o reino dos céus. Então, a quem se refere a raiz de Davi? Vamos ver no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, está escrito: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou quem ele é, a raiz e a geração de Davi. Quem é essa raiz de Davi? Ele é Jesus. Mas ele é Jesus em sua primeira vinda? Quando o apóstolo João viu essa revelação, foi por volta de 60 anos depois de Jesus ascender ao céu. O que aconteceu com o evangelho que Cristo pregou durante a Idade das Trevas? Ele foi abolido. Desde a Páscoa, o sábado, as 7 festas em 3 tempos, e todas as verdades da nova aliança foram abolidas. Pode ser dito que não existia a luz da verdade. Por esse motivo, esse período é descrito como Idade das Trevas. Se essa situação continuar, não há esperança para a humanidade. Ela nunca poderá ter esperança pelo céu. Será uma situação triste e infeliz. Não importa quanto dinheiro você ganhe, ou quanto é grande a casa que você possui. Tudo na vida é limitado. Todos esses momentos passam em um instante. Vocês conhecem o presidente do grupo Samsung, Lee Byung-chul, e Lee Gang-hee, não é? Desculpe por falar sobre pessoas assim, mas estou tentando lhes dizer que toda a vida humana é igual. Sobre homens no poder, pensem no ex-presidente Park Chung-hee e o ex-presidente Roh Moo-hyun, que foram protagonistas em suas épocas. Porém, todos eles desapareceram. Como a nossa vida é curta.
É por isso que Deus teve compaixão da humanidade e veio a esta terra de novo em carne. Ele nos ensinou não a ficar satisfeitos com os momentos temporários desta vida, e sim ir para um mundo que é eterno. É por isso que Deus se revelou no livro do Apocalipse, capítulo 22, dizendo: Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Assim, podemos entender facilmente que a raiz de Davi não é a primeira vinda de Jesus, mas a segunda vinda de Jesus. Então, vamos ver a profecia sobre Davi no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 4. No capítulo 34, versículo 4, está escrito: A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. 2000 anos atrás, Jesus pregou o Evangelho da Nova Aliança. Depois que ele ascendeu ao céu e os apóstolos e seus discípulos faleceram, por volta do século IV, a verdade começou a desaparecer rapidamente. Do ponto de vista espiritual, as ovelhas são expostas a animais selvagens. Ninguém procura ou busca por elas. Nesse momento, quem veio buscar essas ovelhas? Vamos ler o versículo 11. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo, o que ele fará? Deus procurará por suas ovelhas. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Na Bíblia, um dia de nuvens e escuridão indica os últimos dias. Está escrito que eu as livrarei no dia de nuvens e de escuridão, que significa os últimos dias. Então, o que ele fará? Versículo 13. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Versículo 15. Eu mesmo, o que ele fará? Apacentarei as minhas ovelhas. Deus não está falando sobre cumprir isso no mundo espiritual. Espiritualmente, Deus é sempre o nosso pastor. Ele está sempre conosco e nunca nos deixa nem por um momento. Assim, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, significa que ele virá a esta terra em carne. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. O profeta Ezequiel continuou profetizando sobre a vinda de Deus a esta terra no versículo 23. Versículo 23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. Quem é ele? O meu servo Davi é que as apacentará. No versículo 15 ele diz: Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Mas no versículo 23 diz: Meu servo Davi é que as apacentará. O que ele fará? As apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Versículo 24. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. De acordo com a história, o profeta Ezequiel apareceu 450 anos depois da morte do rei Davi. Porém, aqui está escrito: Meu servo Davi será príncipe. Será indica que algo acontecerá no futuro. Assim, não podemos entender facilmente que o Davi mencionado nesses versículos não se refere ao rei Davi físico. Vamos continuar com o versículo 25.
Farei com elas aliança de paz, e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Quando vemos com atenção todas essas coisas sobre Davi, o testemunho de Deus de que eu serei seu Deus se torna um assunto muito importante para nós. Deus não prometeu a qualquer um que Ele seria o seu Deus. Ele não prometeu que eu serei o Deus daqueles que guardam a minha aliança. Vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei. O que Ele firmará? Nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Vamos para o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o que ele será? O seu Deus, e eles serão meu povo. Deus disse, eu serei o Deus daqueles que guardam a nova aliança. Vamos continuar com o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei o que ele perdoará, as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus disse, eu inscrevi a lei da nova aliança em suas mentes e a gravei em seus corações, eu serei o seu Deus. Hoje, as pessoas dizem com confiança, podemos ir para o reino dos céus porque cremos em Deus. Porém, Deus nunca disse a eles que eles são seu povo. Deus disse, eu serei o Deus daqueles que estão na verdade da nova aliança. No livro de Ezequiel, capítulo 34, Deus revelou a sua vontade a nós. Ele viria a esta terra em nome de Davi, com a verdade da nova aliança. Só porque alguém diz, eu sou Davi, não o torna Davi. Deus deve ser aquele que definitivamente aparece com a verdade da nova aliança. Se olharmos com atenção as profecias sobre Davi, o período do reinado de Davi é um sinal para entendermos claramente quem é a segunda vinda de Cristo, que aparecerá como Davi nesta época. Vamos para o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4. Capítulo 5, versículo 4. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e, por quanto tempo ele reinou? Reinou 40 anos. Nenhuma palavra foi escrita na Bíblia sem a vontade de Deus. Está escrito, ele tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 40 anos. A relação entre Davi e Jesus é de uma profecia e seu cumprimento. Então, o período do reinado de Davi não deve ser cumprido na vida de Jesus? Como Jesus guiou espiritualmente o povo de Judá? Vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de... Quantos anos ele tinha? 30 anos ao começar o seu ministério. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, Jesus pregou, dizendo, arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Essa é a obra que foi realizada depois que ele foi batizado. Assim como Davi se tornou rei aos 30 anos e reinou sobre Israel, Jesus Cristo foi batizado aos 30 anos e reinou sobre o reino do Evangelho. Então, como o reinado de 40 anos do rei Davi será cumprido? Irmãos e irmãs,
Por quanto tempo a primeira vinda de Jesus trilhou o caminho do Evangelho nesta terra? Isso é conhecido por todos. O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio. Se Jesus veio em nome de Davi, ele tinha que pregar por 40 anos. Mas por que ele pregou por apenas 3 anos? Com isso, as pessoas dizem, a profecia não está errada, e apontam para esta profecia como motivo de controvérsia. Porém, Deus deixou uma profecia de que, junto com os 3 anos da sua primeira vinda, ele viria de novo para cumprir a profecia do reinado de 40 anos de Davi. Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Vamos ler o versículo 27. E, assim, como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá? Por qual vez? Pela segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Há vários motivos do porquê ele tem que vir pela segunda vez. Entre esses motivos, ele veio pela segunda vez para completar os 37 anos restantes da obra do Evangelho. Agora, vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. O fogo significa o Evangelho, certo? E bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, o que ele tem? Um batismo com o qual hei de ser batizado. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, Jesus já foi batizado aos 30 anos. Portanto, aqui, o batismo que ele tem que ser batizado não se refere ao batismo que ele recebeu em sua primeira vinda. Ele deve vir a esta terra em carne e ser batizado de novo em sua segunda vinda. Para quê? Para cumprir os 37 anos restantes do reinado de Davi. É por isso que também está escrito, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28, ele aparecerá pela segunda vez para trazer a salvação. O pai Ansanron é o Davi espiritual que veio a esta terra pela segunda vez. Ele trouxe o Evangelho da Nova Aliança. Além disso, ele veio a esta terra em 1918 e foi batizado em 1948, exatamente aos 30 anos. Se ele foi batizado em 1948 e andou no caminho da profecia por 37 anos do reinado de Davi, até que ano ele deveria ter reinado sobre o reino do Evangelho? Precisamos apenas adicionar 37 anos ao ano de 1948. Ele cumpriu essa profecia em 1985 ao ascender ao céu. Assim, o pai cumpriu a profecia do rei Davi. Assim como o profeta Miqueias profetizou, o pai veio a esta terra nos últimos dias e nos ensinou a verdade da vida. Sem o seu ensinamento, todos os que vivem hoje jamais chegariam perto da salvação. Vamos para o livro de Miqueias e vamos ler o capítulo 4, versículo 1. Mas, nos últimos dias, ou seja, na última época, certo? Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que, o que Deus fará? Nos ensine os seus caminhos, ou seja, a verdade. Há uma grande diferença entre aqueles que receberam esse ensinamento e aqueles que não receberam. Está escrito, ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos pelas suas veredas. Devemos seguir os caminhos que ele nos ensina, para que andemos pelas suas veredas. A lei sairá de onde? De Sião. Isso não será cumprido fora de Sião. Ao contrário, acontece apenas em Sião. Portanto, não importa o quão eloquente e plausível possa ser o sermão de um pastor, a salvação não pode ser alcançada num lugar onde as festas de Deus não são celebradas. Aprendemos de Davi as boas novas da verdade da vida que ninguém no céu, nem na terra ou debaixo da terra poderia nos ensinar.
para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Através da sua graciosa vida do Evangelho, de 37 anos, ele nos ensinou sobre a Mãe Celestial, a Páscoa, o Sábado, a Nova Aliança e a verdade sobre o novo nome. Depois disso, em 1985, o Pai completou a vida do Evangelho de acordo com a profecia e ascendeu ao céu. Se ele não tivesse vindo, como seria o nosso futuro? É claro, seria trágico. É o mesmo para toda a humanidade. Porém, e quanto a nós, que recebemos os seus ensinamentos, quando ele nos ensinou os seus caminhos? Embora o caminho seja estreito e poucos o encontram, somos guiados a entrar no caminho da vida. Apenas por esse fato é o bastante dizer que todos os filhos de Sião são realmente abençoados. Vejamos o que acontecerá em Sião, observando a palavra de Deus registrada no versículo 9. No versículo 1 está escrito que nos últimos dias, muitas pessoas fluirão para Sião e aprenderão todos os ensinamentos de Deus. Versículo 9. Agora, por que tamanho grito? Aqui está falando de Sião. Quem desapareceu em Sião? Não há rei em ti? E o que mais? Pereceu o teu conselheiro? Quem é o conselheiro na Bíblia? No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, como ele será chamado? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. De acordo com o versículo no livro de Miqueias, o que aconteceu com Deus em Sião? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor, como da que está para dar à luz? Versículo 10. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como é que está para dar à luz? Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti, que dizem: seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Esses eventos aconteceram assim como foram profetizados. Depois do Pai ascender ao céu, muitos descrentes falaram essas palavras, assim como foram registradas na Bíblia. Eles disseram: Sião será destruída em breve. Porém, o que é dito no versículo 12? Mas não sabem os pensamentos do Senhor. E o que mais? Nem lhe entendem o plano, que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e faça o quê? E debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Deus reinou sobre o Evangelho do Reino por 37 anos como o reinado de Davi, e concluiu tudo de acordo com as profecias antes de ascender ao céu. A vontade de Deus e seu plano foram ocultos dentro de cada uma dessas profecias. Então, que tipo de plano está escondido? Na Epístola aos Romanos, capítulo 5, está escrito que Adão prefigurava aquele que havia de vir, ou seja, Cristo. Qual é o plano oculto de Deus dentro dessa prefigura? Vamos todos para o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 20, para ter a resposta. Capítulo 2, versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, o que ele fez? Transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Nesta passagem escrita aqui,
Eva apareceu depois de Adão cair em pesado sono. Deus poderia ter criado Eva do pó, assim como ele criou Adão. Porém, Deus fez Adão cair em pesado sono e criou a mulher, chamada Eva, da costela de Adão. No Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus viu Lázaro que estava morto, há 4 dias, ele disse: Lázaro adormeceu. Da perspectiva do mundo físico, Lázaro já estava morto. Mas Jesus disse: Lázaro adormeceu. Então, o que significa que Adão caiu em pesado sono? Quem deve aparecer depois da segunda vinda de Cristo? Em outras palavras, aquele que havia de vir, voltar para o céu? Eva deve aparecer. Então, quem Eva representa? Vamos ver mais sobre isso no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser o que ela se tornou, a mãe de todos os seres humanos. A mãe de todos os seres vivos, a mãe da vida, não pode aparecer a menos que Adão caia em profundo sono. No livro do Gênesis, capítulo 37, está escrito que José, o 11º filho de Jacó, teve um sonho e disse: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando Jacó ouviu isso, ele disse: Sua mãe, eu e seus irmãos, nos curvaremos diante de você? Ele descreveu o sol, a lua e as estrelas como pai, mãe e irmãos. Irmãos e irmãs, vocês podem ver a lua enquanto o sol brilha? A lua e as estrelas aparecem juntas apenas quando o sol se põe. Nenhuma das palavras escritas na Bíblia desaparecerão, nem são escritas em vão. O Pai já deixou a sua mensagem na revista Religião Semanal, que foi publicada em 1981. Ele deve falecer depois dos 37 anos restantes do reinado de Davi. Esse é o plano oculto de Deus. Eva só pode aparecer depois que Adão cair em profundo sono. Da mesma forma, depois do Pai ascender ao céu, os filhos de todo o mundo não vieram para a Mãe Celestial em um curto tempo? É por isso que 2000 anos atrás, Jesus disse: Eu os reúno como uma galinha que reúne seus pintinhos sob suas asas. Se a mãe não aparecer, os filhos não poderão nunca se reunir. Isso era tudo parte do plano do Pai. Ele restaurou a verdade que estava perdida e deixou as suas palavras aos seus filhos. Sigam as palavras da mãe até o fim. Não importa o que ela lhes ensine. Somente quando fizerem assim, o Evangelho poderá ir bem. É assim que estamos agora, cheios da alegria de ver Sião sendo estabelecida em cada região do mundo, como na Ásia, África, Oceania, Europa, América do Norte, América Central, América do Sul e por todos os cantos do mundo. Assim como Eva apareceu depois de Adão cair em profundo sono, a mãe, a última verdade que foi selada, deve ser conhecida por todos do mundo, depois que o Pai ascender ao céu. O Pai preparou tudo com antecedência e explicou através da profecia. Não é incrível que o Evangelho está sendo pregado rapidamente, assim como o Pai nos ensinou? O Pai veio como a luz da esperança a esse mundo sem esperança. Eu sempre digo essa história aos nossos membros de Sião. Havia um homem que partiu para uma viagem a um certo país. Irmãos e irmãs, até mesmo os que estavam no aeroporto foram rudes com ele. As pessoas daquele país pegaram todo o seu dinheiro, o insultaram, o açoitaram e até o furaram com uma lança.
No fim, as pessoas daquele país até o crucificaram à morte. Irmãos e irmãs, se um país assim realmente existisse, alguém gostaria de ir para lá de novo? Ninguém iria querer ir para lá de novo. Porém, nosso Pai veio de novo para esse lugar, preocupado apenas com a nossa salvação. É por isso que posso realmente sentir, do fundo do meu coração, que Deus é amor. A graça de Deus que se sacrificou pelos nossos pecados na cruz é indescritível. Porém, o amor que Ele demonstrou por nós, ao vir a esta terra pela segunda vez, é realmente incomparável a qualquer coisa no universo. A graça de Deus transborda em nós de novo e de novo. Assim, há algum lugar para onde não podemos ir para salvar os nossos irmãos e irmãs perdidos? O Pai Celestial veio como Davi e voltou para o céu, de acordo com a profecia de Davi. Eu gostaria de dar eterna glória e louvor ao Pai Celestial, que nos fez compreender a nossa Mãe Celestial, que esteve oculta dentro do maravilhoso plano de Deus. Com isso, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.